Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar significado que vai transformar a sua vida. 16ª parte, na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Quero agora se preparar para o mergulho no conhecimento da palavra de Deus. Você vai ouvir a transitoriedade da vida e a eternidade da palavra de Deus, a Bíblia. Como é a sensação que está sentindo agora quando ouve essa verdade? Quer se sentir à vontade aqui agora com o recurso da palavra de Deus, a Bíblia? Fica conectado à palavra de Deus, a Bíblia. Quer saber como funciona? Aqui agora você vai e vai se aprofundar mais e mais. E nesse aprofundamento na palavra de Deus e no conhecimento da palavra de Deus, fique com os ouvidos atentos ao que Deus vai falar com você. Mantenha o foco aqui e agora. A transitoriedade da vida e a eternidade da palavra de Deus, a Bíblia. A mensagem da palavra de Deus, a Bíblia, é maior que o mensageiro. O mensageiro passa. A mensagem do Evangelho glorioso de Cristo Jesus, da palavra de Deus, permanece eternamente. O apóstolo São Pedro está nos portais da morte, do Thanatos. O tempo de sua partida é chegado. Já está de malas prontas o apóstolo São Pedro para mudar de endereço e sair de seu frágil tabernáculo rumo à pátria celeste, o lar permanente. O apóstolo São Pedro está indo para a casa do Pai, onde Cristo Jesus foi preparar lugar. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, precisa continuar sendo relembrada pelos cristãos aqui e agora. Como se sente nesse momento? Vou compartilhar na exposição do texto supracitado significados e conteúdos preciosos. Você vai ouvir agora a necessidade da repetição. A repetição é uma das mais importantes leis pedagógicas e um dos mais eficazes recursos de aprendizado. O apóstolo São Pedro foi incisivo em dizer, em 2 Pedro 1,12, por esta razão, sempre estarei pronto, omeléu, para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade presente convosco e nela
confirmados. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz, eu acredito. A Bíblia é a verdade. Eu fico imaginando, o apóstolo São Pedro não tem a pretensão de sempre pregar coisas novas. O apóstolo São Pedro repete aquilo que já ensinou. Pedro reaviva a memória de seus leitores acerca de verdades que eles já conheciam e nas quais já estavam firmados. Mesmo que os cristãos tenham um conhecimento básico da verdade e já sejam plenamente doutrinados nas verdades do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o apóstolo São Pedro dá importância a se fazer lembrar. Por isso o Espírito Santo foi dado à igreja, aos cristãos, dentre outros motivos, para lembrar os cristãos, lembrar a igreja das lições já aprendidas. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro chega a dizer que o despertamento da lembrança de verdades conhecidas é uma atitude justa e necessária. 2 Pedro 1,13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Pedro sabe que, apesar de sua vida na terra chegar ao fim, sua epístola continuará sendo uma lembrança constante. Em suas epístolas, o apóstolo São Paulo e o apóstolo São João lembram os leitores as verdades que ensinaram. Eles, os apóstolos, deixaram documentos escritos que são a palavra inspirada de Deus. O apóstolo lembra seus leitores da chamada de Deus, das necessidades para o crescimento na graça de Deus e do lar celestial, a pátria celeste que nos aguarda. Em 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 2,11, Pedro nos lembra acerca da sua milícia cristã, tema que volta a mencionar em 2 Pedro 3, de 1 a 18. Quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes precisamos ser ao executar nosso ofício. Eu e você precisamos pregar com senso de urgência, como se estivéssemos morrendo a ouvintes que estão nos portais da morte. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro usa a mesma metáfora que o apóstolo São Paulo usou em 2 Coríntios 5, 1 e 4, tabernáculo, para falar do seu corpo. A ilustração é reveladora, pois uma casa oferece uma sensação de permanência, enquanto um tabernáculo é uma habitação temporária. O apóstolo São Pedro não dá nenhuma indicação de que despreza o corpo e glorifica a alma. Ao contrário, sua figura de linguagem transmite uma ideia de temporalidade. Por causa da brevidade do tempo que ainda resta, Pedro o apóstolo quer que seus leitores estejam conscientes da autoridade e importância de seus ensinamentos. Assim, embora seja fisicamente capaz, dedica seu tempo a reavivar
reavivar a memória dos cristãos. Quero que se lembre disso. Quero agora que pense na consciência cristã da chegada da morte. Quanto mais o apóstolo São Pedro tem consciência da aproximação de sua morte, mais pressa sente em refrescar a memória dos cristãos acerca das verdades da fé cristã. Assim como o apóstolo São Paulo, Pedro tinha convicção de que a hora de sua morte estava chegando. Ele escreve: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. 2 Pedro 1,14. Cristo Jesus havia profetizado a morte de Pedro quando o restaurou no mar da Galileia. Pedro tinha consciência de que esta hora havia chegado. Como se sente agora? Deixar o tabernáculo é uma linguagem figurada para dizer que ele, Pedro, estava deixando o corpo para habitar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo na pátria celeste. Como o apóstolo São Pedro sabe que sua morte se aproxima e pode chegar repentinamente. Sua própria situação torna isso evidente. Afinal, ele se situa em Roma ou alguma parte da região do Império onde a perseguição estava em ação. Lá se intensifica o perigo e o Senhor Jesus Cristo lhe havia explicado pessoalmente com que tipo de morte ele, Pedro, haveria de exaltar a Deus. Será um fim violento o desmonte da tenda em que ele ainda se encontra? Morrer para o cristão é levantar acampamento, afrouxar as estacas da tenda temporária e ir para seu lar permanente. Certa feita, um pastor foi visitar um membro da igreja que estava enfermo. O pastor perguntou-lhe: irmão, você está preparado para morrer? O cristão respondeu: não, estou preparado para viver. A casa onde eu moro está desmoronando, mas já estou de malas prontas para mudar para a casa de meu pai, onde o meu Senhor e Salvador foi preparar. Pedro apóstolo não é guiado por uma premonição, mas por uma revelação clara e dada a ele pelo Cristo Jesus, o Messias. Quero que se lembre disso. O pregador morre, mas a palavra de Deus continua viva pelos séculos dos séculos. Em face da contingência da vida, da inevitabilidade da morte e de sua chegada iminente, o apóstolo São Pedro se desdobra com diligência para que em todo tempo seus leitores continuem lembrando-se das verdades por ele pregadas mesmo depois de sua morte. O pregador morre, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O pregador cessa a sua voz, mas a palavra de Deus, a Bíblia, continua ecoando nos corações. A vida do pregador é transitória, mas a palavra de Deus, a Bíblia, que ele anuncia, é eterna. A Bíblia diz em 2 Pedro 1,15, mas
de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Coloque a Bíblia em sua mente. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro usa a palavra grega êxodos, partida, para referir-se à sua morte. O termo êxodo é usado na referência à partida dos filhos de Israel do Egito para a terra prometida. Você sabe. Isso indica que o apóstolo São Pedro vê a morte não como o fim da linha, mas como a entrada na terra prometida por Deus. Essa palavra traz a ideia de que para o cristão a morte é uma libertação e representa a entrada no reino eterno de Deus. Significa partir desse mundo de sofrimento e dor para entrar no lar celestial. Significa deixar uma tenda rota para habitar numa mansão feita não por homens, mas eterna nos céus. Aqui, certamente, há um contraste entre a tenda temporária e a moradia eterna. Vale destacar que Lucas usou a mesma palavra grega êxodos para descrever a morte de Cristo Jesus em Jerusalém. Você sabia? Fiquem de olho na palavra de Deus, a Bíblia, os quais apareceram em glória e falaram de sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9:31. A Bíblia diz, eu acredito. Cristo Jesus, o Messias, não considerou sua morte na cruz uma derrota, mas um êxodo. Cristo Jesus livraria seu povo da escravidão da mesma forma que Moisés livrara o povo de Israel do Egito. Eu fico pensando, grandes estudiosos entendem que o apóstolo São Pedro faz aqui uma referência ao Evangelho de Marcos, uma vez que Pedro foi a principal fonte de informação para o evangelista. Autores cristãos dos séculos II e III testificam que Marcos redigiu seu evangelho com a ajuda do apóstolo São Pedro. Aproximadamente 60 anos depois, Irineu, bispo das igrejas em Leão, testificou sobre esse fato. Ao escrever sobre a morte de Pedro e Paulo, declara: porém, depois de sua morte, o próprio Marcos, também discípulo e intérprete de Pedro, deu-nos em seus escritos as coisas que eram pregadas pelo apóstolo São Pedro. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A palavra atestada por testemunhas oculares. O apóstolo São Pedro deixa claro que seu ensino não é fruto de sua lucubração, nem mesmo de fantasias inventadas, mas resultado de uma experiência pessoal com o próprio Senhor da glória. O apóstolo São Pedro destaca 3 verdades importantes. Vou agora compartilhar para você. Em primeiro lugar, a parousia, a segunda vinda em glória de Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Pedro 1,16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda, parousia, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. A Bíblia diz, eu acredito. A experiência da transfiguração de Cristo Jesus, o Messias, é relatada por Mateus, Marcos e Lucas,
mas nenhum deles estava presente no monte com Cristo Jesus. O apóstolo São Pedro estava e foi testemunha ocular do ocorrido. No Monte da Transfiguração, a figura central era o Senhor Jesus Cristo. Moisés, o representante da lei, e Elias, o representante dos profetas, conversaram com Cristo Jesus sobre sua partida para Jerusalém. Os apóstolos Pedro, Tiago e João viram a sua glória. O Pai testemunhou desde o céu sobre a singularidade do Filho, Cristo Jesus. Portanto, o glorioso Evangelho é centrado na pessoa e obra do Messias, o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. O Evangelho fala sobre a vinda de Cristo Jesus. O próprio Cristo Jesus é o conteúdo da mensagem. Essa mensagem não é uma especulação, não foi criada no laboratório do engano, é fruto de uma experiência pessoal. O apóstolo São Pedro e os demais apóstolos foram testemunhas oculares das verdades que partilharam. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro usa a palavra grega mitos, traduzida aqui por fábulas. Esse termo pode significar alegorias ou profecias fictícias. O apóstolo São Pedro clama os mitos ensinados pelos falsos mestres da heresia destruidoras e palavras fictícias. Esses falsos mestres escarneciam da promessa da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Pedro usa esse acontecimento em sua carta para refutar os falsos ensinamentos dos apóstatas, segundo os quais o reino de Deus nunca viria. Esses falsos mestres negavam a promessa da parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. No lugar das promessas de Deus, esses impostores anunciavam fábulas engenhosamente inventadas, que privavam os cristãos de sua gloriosa esperança. A Bíblia diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda, parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro 1,16. A Bíblia diz: eu acredito. Quero chamar a atenção para a mudança do singular eu para plural nós. Pedro o apóstolo não é apenas o pastor que fala pessoalmente aos membros da igreja. Ele pertence ao grupo de apóstolos. Juntamente com os outros apóstolos, Pedro fala com autoridade sobre a veracidade do glorioso Evangelho de Cristo Jesus, enquanto falsos profetas procuram distorcer o Evangelho ou ensinar suas próprias fábulas e lendas. O apóstolo São Pedro expressa sua posição apostólica. Quero que se lembre disso. Um mito não está calçado com a verdade, nem tem poder redentor. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, porém, são originadas em Deus e divinamente inspiradas. A mensagem do glorioso Evangelho de Cristo Jesus redime o ser humano do pecado e glorifica a Deus. Quero que se lembre disso, aqui e agora. Os apóstolos São Pedro, Tiago e João tiveram uma visão antecipada da glória de Cristo Jesus, a glória que ele vai demonstrar
em sua segunda vinda a parousia. Assim, o apóstolo São Pedro usa a palavra grega parousia, vinda, para referir-se à segunda vinda em glória do Messias, Cristo Jesus. Aliás, no Novo Testamento, o termo vinda nunca é usado para descrever a primeira vinda de Cristo Jesus, mas sempre em referência à sua volta. Dessa forma, a transfiguração do Messias, Cristo Jesus, observada pelos apóstolos, prefigura este glorioso acontecimento quando Cristo Jesus manifestará o seu poder ao derrotar seus inimigos. Na transfiguração sobre o monte, o apóstolo São Pedro identificou a irrupção do futuro no presente. Que coisa fantástica, extraordinária e divina! Ouça agora, em segundo lugar, a glória de Cristo Jesus, o Messias. 2 Pedro 1,17. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Bíblia diz, eu acredito, Deus Pai revelou lampejos de sua glória no monte da transfiguração e o exaltou sobremaneira em sua ressurreição, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, a fim de que diante do Cordeiro de Deus, o Messias, Cristo Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz, eu acredito. No monte da transfiguração aconteceu uma antecipação da glória. Cristo Jesus foi transfigurado, suas vestes tornaram-se brancas como a luz e o seu rosto brilhou como o sol no seu fulgor. Do meio da nuvem luminosa, o Pai declarou: Este é o meu Filho amado, a quem comprazo, a ele ouvi. Mateus 17,5. Coloque a Bíblia em sua mente. Por causa de sua obra redentora, Cristo Jesus é o recipiente do prazer de Deus, tanto em seu batismo quanto em sua transfiguração. Do poder e da vinda de Cristo Jesus na transfiguração, o apóstolo São Pedro se volta para a honra e a glória reveladas ali. Honra na voz que falou, glória na luz que dele resplandeceu. A glória é uma qualidade que pertence a Deus e é compartilhada pelo Messias, Cristo Jesus. A honra é o reconhecimento de alguém que chegou a determinada posição por meio de seu trabalho e realizações. A glória é externa e visível, mas a honra é abstrata e permanece desconhecida até que seja revelada. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus, o Messias, foi transfigurado em glória celeste e reconhecido honrosamente por Deus Pai. Coisa linda! Em terceiro lugar, as testemunhas de Cristo Jesus. 2 Pedro 1,18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Pedro, Tiago e João subiram o monte da transfiguração com Cristo Jesus. O Filho de Deus, Cristo Jesus, subiu o monte com o propósito de orar. Enquanto orava, seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram. Aleluia! Apareceu em glória.
Moisés e Elias, falando com Cristo acerca de sua partida para Jerusalém. Os apóstolos ficaram aterrados de medo quando, de dentro de uma nuvem luminosa, ouviram do céu uma voz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Os 3 apóstolos foram testemunhas oculares dessa cena gloriosa. Apesar de os evangelhos relatarem que a voz veio de uma nuvem brilhante que os envolveu, para Pedro, essa era a voz de Deus, o Pai, no céu. Quero que se lembre disso. Ouça agora. A palavra profética é inspirada. O apóstolo São Pedro é categórico em afirmar que não está ensinando ao povo de Deus nenhuma novidade. Ele está repetindo as mesmas verdades já conhecidas. Está relembrando as palavras proféticas anunciadas desde a antiguidade. Essa é a terceira parte do tópico da revelação divina. No primeiro segmento, Pedro se esforça para reavivar a memória de seus leitores. No segundo, na condição de testemunha ocular, ele relata a transfiguração do Messias, Cristo Jesus, e no terceiro, revela a certeza, a origem e a fonte das Escrituras. Para o apóstolo São Pedro, as Escrituras são a revelação de Deus ao homem e não uma descrição de Deus feita pelo homem. A palavra de Deus de fato, é inerrante, infalível e confiável. Quero que se lembre disso. Vou agora compartilhar algumas verdades importantes sobre palavra profética. Primeiro, a palavra profética é confiável, infalível. Temos aqui tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1,19. A Bíblia diz, eu acredito. No segmento anterior, o enfoque do apóstolo São Pedro foi sobre a palavra falada de Deus, o Pai. Nesse versículo, ele se concentra na palavra escrita da profecia, a saber, as Escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo São Pedro, passando do testemunho ocular, volta-se agora para o Antigo Testamento a fim de encontrar apoio para seus ensinos. Este versículo pode ser entendido de duas maneiras. A palavra crucial é bebaios, mais confirmada. Sendo assim, duas interpretações são possíveis. As Escrituras confirmam o testemunho apostólico, ou o testemunho apostólico cumpre e, portanto, autentica a Escritura. A maioria dos comentaristas segue a segunda alternativa e entende que a voz ouvida na transfiguração torna ainda mais certas as profecias do Antigo Testamento acerca da vinda de Cristo Jesus, o Messias. Logo, a transfiguração dá testemunho da verdade permanente do Antigo Testamento. Quero que se lembre disso. A palavra profética é a palavra de Deus. Não existe diferença entre palavra escrita e palavra profética. Por ser palavra de Deus confirmada, precisa ser atendida. Todos os profetas do Antigo Testamento, desde Moisés até Malaquias, falam em uma única voz. O apóstolo São Pedro compara a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia, a um farol que brilha na escuridão.
A palavra de Deus, a Bíblia, aponta o caminho e mostra os perigos. Quero que se lembre disso. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, tem dupla finalidade: revelar a vontade de Deus e nos levar a uma experiência pessoal com Cristo Jesus, a estrela da alva. A expressão estrela da alva ou estrela da manhã é a tradução do termo grego pósporos. Cristo Jesus é essa estrela da alva. O apóstolo São Pedro está falando sobre o dia em que Cristo Jesus se manifestará gloriosamente. Até esse dia, todo cristão deve ter conhecimento subjetivo de Cristo Jesus e de sua segunda vinda, a parousia. Esse conhecimento é guardado pelo cristão em seu coração e mente, enquanto ele espera pela aparição real e objetiva de Cristo Jesus. O dia de Deus irrompe com a parousia de Cristo Jesus. Nesse momento, a igreja vai experimentar algo inconcebivelmente grandioso. Todo o esplendor e toda a beleza do mundo atual que de fato existem parecerão como mera parcela da noite, porque afinal tudo está deformado e obscurecido pelo pecado, sofrimento e morte. É somente sobre o novo mundo de Deus que repousa o brilho do dia radiante. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em segundo lugar, a palavra profética não é uma criação humana. 2 Pedro 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Coloque a Bíblia em sua mente. Você vai se sentir incrivelmente bem. A palavra de Deus, a Bíblia, tem sua origem no céu e não na terra. Procede de Deus e não do homem. A Bíblia foi ideia de Deus. Não só a origem das Escrituras está ancorada em Deus, mas sua correta interpretação. As Escrituras Sagradas não são dadas pelo homem, nem são por ele interpretadas corretamente. O Espírito Santo realiza as duas tarefas. O apóstolo São Pedro introduz o assunto, pois logo em seguida vai falar sobre os falsos mestres que torcem as Escrituras. Os falsos mestres leem a Bíblia, mas não a interpretam de forma correta. Não têm uma compreensão adequada de sua doutrina nem de sua aplicação. Ninguém pode ir à Escritura e interpretá-la conforme seus pontos de vista e opiniões pessoais. Ninguém pode interpretar a Escritura e a profecia privadamente ou como lhe convém. Quero que pense nisso. Em terceiro lugar, a palavra profética tem sua origem em Deus. 2 Pedro 1,21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Coloque a Bíblia em sua mente. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça. 2 Timóteo 3,16, a fim de que
o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17, a Bíblia diz. Eu acredito. A palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada por Deus. É o sopro de Deus e não o destilar dos pensamentos humanos. Os homens foram instrumentos usados para escrever as profecias e não sua origem. Foi o Espírito Santo que os inspirou, revelando-lhes o conteúdo infalível. Você pode confiar nas Sagradas Escrituras. Por trás dos seus atores está Deus. Os profetas não inventaram o que escreveram, não o deslindaram arbitrariamente, não tagarelaram suas invenções feitas por conta própria ou de acordo com seu próprio julgamento. No Antigo Testamento, o sinal de um falso profeta era que este falava de si mesmo de forma privada, ou seja, não falava aquilo que procedia de Deus. O profeta Jeremias condena os falsos profetas, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Quero que se lembre disso. O profeta Ezequiel alerta: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ezequiel 13:3. A Bíblia diz, eu acredito. O Espírito Santo não usa instrumentos, usa pessoas. O modo de Deus sempre é o da verdade através da personalidade. Deus não escreveu os livros da Bíblia com os próprios dedos. Todos os livros da Bíblia foram escritos por homens que foram movidos e protegidos pela autoridade do Espírito Santo. O Senhor falou por intermédio de Jeremias, Isaías, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Abacuque, Naum, Moisés, Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, sem anular a humanidade de nenhum deles. Os homens morrem, mas a palavra de Deus vive e permanece eternamente. As experiências passam, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O mundo escurece, mas a luz profética da palavra de Deus, a Bíblia, resplandece cada vez mais. Portanto, o cristão que edifica a sua vida na palavra de Deus, a Bíblia, e que espera a parousia, a segunda vinda em glória do Messias, Cristo Jesus, dificilmente será enganado por falsos mestres. Como se sente agora? Se sente cheio de entusiasmo, aguardando a parousia, a vinda em glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou você que está me ouvindo ainda não sente que está salvo por Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha para Cristo Jesus enquanto você tem fôlego de vida e respira o ar da graça de Deus. Venha pela fé em Cristo Jesus.